Fala galera, Fala galera, bom dia. Instituto Genaro Viana, professor Beto, matemática, terceiro ano, segunda aula online. Vamos para a teoria dos conjuntos agora. Fiquem ligados. Então vamos lá, conjuntos. Chamamos de conjuntos toda e qualquer coleção de elementos. Esses elementos podem ser números, objetos, figura, pessoa, etc. Tudo que podemos reunir em grupos de seus elementos. A representação de conjuntos, nós podemos representar de três maneiras. Pela enumeração, através de uma propriedade, ou pelo diagrama de Venn. Como é que eu faço para enumeração? É o que a gente mais vê por aí. Conjunto A, sempre com letra positiva, igual, abre chaves e coloca os elementos entre vírgulas lá dentro. Então aqui no caso, conjunto A, E, I, O, U. Através de uma propriedade, é parecido também entre chaves, aqui é um conjunto B, só que você descreve ele uma propriedade. X pertence a A, quer dizer, pertence a esse conjunto A, e X é vogal. Então são todos eles, tá? Corresponde ao conjunto do exemplo anterior. A mesma coisa. Então o B, ele vai ser igual ao conjunto A, né? Ser idêntico. Através do diagrama de Venn, conjunto das vogais. Então o diagrama de Venn é aquele símbolozinho, né? Arredondado ali, o oval, e com todos, é o diagrama, com todos os elementos dispostos dentro. Não importa a ordem, né? Tanto que aqui também não importa a ordem que a gente escreva, eles têm que estar todos lá dentro. Ok? Vamos a seguir. Temos duas observações. Na matemática também admite a existência dos conjuntos vazio, dentro de um conjunto, que pode ser representado pelas chaves sem nada dentro ou a bolinha cortada, e o conjunto unitário, que apresenta um único elemento. Aí a gente vai para a relação de pertinência. Relação de pertinência. Pertinência é a característica associada a um elemento ao qual faz parte de um conjunto. Quando queremos indicar que um elemento pertence a um conjunto, usamos o símbolo pertence. Quando queremos indicar que esse elemento não pertence a um conjunto, usamos o símbolo, né, o mesmo símbolo pertence, só que cortado. Vai passar a ser não pertence. Exemplos: 1 pertence ao conjunto dos naturais, 1 pertence a M, meio pertence aos reais, meio pertence ao R, 11 pertence ao conjunto dos números primos, aí descrevendo números primos com o P, 11 pertence a P, e o Bzinho não pertence ao conjunto das vogais A. Então B não pertence ao conjunto A. Lembrando, relação de pertinência, o pertence e não pertence, lá do nosso fundamental, ele só serve quando se refere elemento para conjunto. Então lembrando, relação de pertinência sempre fala de elemento para conjunto. Complementando isso, a gente agora tem a relação de inclusão. Ao contrário que diz o anterior, que é elemento para conjunto, a relação de inclusão é de conjunto para conjunto, tá? Tem aí, ó, simbologia para relação de inclusão deve ser usada para relacionar conjuntos. Se usar para relacionar elementos, está errado. Relação de inclusão é para conjuntos, conjunto para conjunto. Exemplo: conjunto 1 está contido no conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegar esse elementozinho 1, for representar ele como um conjunto, eu tenho que colocar ele entre chaves. Então esse conjuntinho 1 está contido aqui dentro do conjunto 2, 3, 4, 5. Conjunto 1 não está contido no conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, o conjunto 1 é o elemento e não o conjunto. Está vendo aqui, ó? O elemento ele já tem duas chaves, ele já tem as chaves aqui. Então, se eu fosse representar ele como conjunto, para ele estar contido, eu tinha que representar dessa maneira, com uma chave aqui e uma mais aqui. Tinha que ser duas chaves de cada lado. Aí eu falaria que esse elemento conjunto 1 seria um subconjunto lá fora e aqui estaria contido, mas não está contido. Isso daqui se refere a elemento. Está aqui, ó. O conjunto 1 é um elemento, então ele pertence, não ele está contido, ele pertence ao conjunto 2, 3, 4, 5. Relação de pertinência, o pertence e não pertence é mais fácil, porque se você olhar o conjunto, ele aparece aqui da forma que ele aparece, ele pertence. Olhou aqui, apareceu o conjunto, ele é elemento. Agora o conjunto não, aparece os elementos, quando você vai falar em conjunto,
você tem que botar ele dentro de chaves. Se for já com chaves, você tem que botar mais duas chaves. Teria que ter chave aqui e chave aqui. Tá? Depois vocês vão ler isso lá no nosso roteiro de aula e acompanhando na apostila, no livro, vocês vão verificar e tirar dúvidas sobre isso. Representação gráfica pelo diagrama de Venn, tá aqui, ó, B, o A está contido em B. E aqui o A, ele tem parte dele fora do B, então o A não está contido em B. Tá? Então o A está contido em B, o pequeno está contido no grande, é assim que se fala, está contido. O pequeno não está contido em B, o pequeno não está contido no grande. Tá? Quando eu quero referir grande para pequeno, aí eu falo o B contém o pequeno, contém o A, e aqui o B não contém o A, porque parte do A está fora do B. Então nós. Subconjuntos, exemplos. Está aí, dado um conjunto A, dizemos que B é um subconjunto de A, se B estiver contido em A, denotado por B está contido em A. É o mesmo que dizer que B está dentro de A, ou seja, se todos os elementos de B estão dentro de A. Então está aqui, ó, B está dentro de A, ou qualquer conjunto que esteja dentro de A, ele vai ser um subconjunto de A. Então B aqui é subconjunto de A. Outro exemplo, C. Agora vamos por enumeração, né? Aqui era por diagrama, aqui enumeração. A, E, I, O, U, conjunto C, sempre letra maiúscula, e o conjunto D, todas as letras do alfabeto nosso. Tá? Então eu posso dizer que o conjunto C está contido em D, ou eu posso dizer que o conjunto C, ele é um subconjunto do conjunto D. Tá? Então tá aí, conjunto das vogais C é o subconjunto do alfabeto da língua portuguesa D. Ou seja, o conjunto das vogais está contido no conjunto do alfabeto D. Ainda em subconjuntos, diagrama de Venn, tá aqui, conjunto B 1, 2, 3, conjunto A contém o conjunto B, que é 1, 2, 3. Então, o B só tem esses três elementos, o B 3, 2, 1 e o A também 3, 2, 1, 1, 2, 3. Aqui está escrito de maneira trocada de propósito para vocês verem e para garantir a vocês que vocês entendem que isso daqui são conjuntos idênticos, tá? É o mesmo conjunto, só que só está escrito de maneira diferente. A ordem dos elementos não importa na hora de escrever ou descrever um conjunto. Observações importantes. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, conjunto A é um subconjunto do conjunto A, pois todos os seus elementos são elementos dele mesmo. E segundo, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Parte-se do princípio de que quando você vai formar um conjunto, se você tirar todos os elementos, ele tem o vazio lá dentro. Então, dois conjuntos que sempre estão contidos em qualquer conjunto. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto e o próprio conjunto está contido nele mesmo. Número de subconjuntos de um conjunto qualquer é dado pela expressão 2 elevado a n. Então, para eu calcular a quantidade de subconjuntos que tem dentro de um conjunto, ou que eu posso tirar de dentro de um conjunto, posso descrever, eu tenho que fazer o cálculo 2 elevado a n. E n é o número de elementos desse conjunto. Então, por exemplo, se eu pegar o conjunto A, 1, 2, 3, se eu quiser calcular quantos subconjuntos eu tenho dentro dele, eu tenho 8 subconjuntos, que é 2 elevado a 3, que dá 8. Vocês vão ver agora na parte de A. Conjunto das partes de A. Tá? Conjunto das partes de A são todos os subconjuntos que eu posso tirar ou que eu posso escrever relacionados ao conjunto A. São todos os subconjuntos. Então, olha lá, seja A um conjunto qualquer, chamamos de conjunto das partes de A todos os subconjuntos possíveis do conjunto A. É representado por P de A, partes de A. Conjunto A, exemplo, 1, 2, 3. Determinar o conjunto das partes de A. Então, esse conjunto 1, 2, 3, eu vou escrever todos os subconjuntos que eu posso ter aqui. Primeiro subconjunto que eu tenho que colocar logo, tenho que lembrar, o primeiro de todos, o primeiro subconjunto de todos os conjuntos, é o vazio. Então, vazio tem que entrar. Depois, eu descrevo de 1 por 1. Pego o elemento 1, conjunto 1, com chaves. Pego o elemento 2, conjunto 2, com chaves. Pego o elemento 3, conjunto 3, ou subconjunto 3, melhor dizendo.
Então já tenho 1, 2, 3, 4 subconjuntos. Eu falei na página anterior, ou no slide anterior, que isso daqui teria que me dar 8 subconjuntos, né? Porque é 2 elevado a 3 que dá 8. Então já tem 4 aqui descritos. Agora eu vou descrever os subconjuntos com 2 elementos. Está aqui, ó. 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Só tem mais esses 3. Então eu tenho vazio, 1, 2, 3, 4 subconjuntos, 5, 6, 7 subconjuntos. Qual é o último subconjunto? Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então 1, 2, 3, como está escrito aqui, ele é um subconjunto do próprio conjunto A. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Então aqui, ó, partes de A, que são todos os subconjuntos de A. Então aqui, ó, vazio, conjunto 1, conjunto 2, o subconjunto 1, subconjunto 2, subconjunto 3. Subconjunto 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. São 8 subconjuntos. Sem fazer essa descrição toda, sem descrevê-los, como que eu consigo calcular quantos subconjuntos tem? Está aqui, ó. O número n de P de A é o número de partes de A, todos os subconjuntos de A, 2 elevado a n. Como A tem 3 elementos, 2 elevado a 3, 8 subconjuntos que estão descritos aqui em cima. Tá legal? Então agora vocês vão ficar aguardando, vão estudar lá pelo roteirinho, fazer os exercícios, atividades que foram propostas no roteiro, e já, aí mais 1 ou 2 dias, eu vou estar gravando as aulas da semana do dia 8 e dia 9 agora, tá? Então vocês já têm 2 videoaulas para poder seguirem o roteiro, e mais para frente agora eu vou estar gravando as outras. Boa sorte aí, bons estudos, beijo grande a todos. Tchau, tchau.